Pessoal, vamos lá. A prova do Shoen, da PMDF, acaba de encerrar e eu estou aqui com as questões de direitos humanos, questões de processo penal. Vou corrigir rapidamente com vocês. Primeiro, meu sentimento em relação à prova. Uma prova tranquila, mesmo nessas disciplinas, direito constitucional, penal, processo penal, legislação penal extravagante, que eu já consegui dar uma olhada. Prova tranquila. Vou até ir além um pouco. Prova, inclusive, um nível mais fácil do que a gente imaginava. Aliás, muito mais fácil. Só que acho que não é interessante utilizar o mesmo padrão, a mesma régua para medir a prova de soldado. Tá? Então fica essa reserva aí com vocês. Vamos lá, direitos humanos. A primeira questão que foi cobrada foi uma questão sobre o Pacto de São José. Pediu para assinalar a correta. É uma recomendação em forma de resolução proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Errado. Erradíssimo. Isso aqui poderia até ficar adequado se fosse falando da Declaração Universal. B. Não foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro. Foi sim. É o Decreto 678 de 92. C. Conforme um instrumento normativo do sistema internacional. Não, não é sistema internacional, né, galera? Vocês estão cansados de ver isso aqui. É o sistema americano. Letra D. Estabelece que os estados signatários devem respeitar os direitos e liberdades individuais, ok? Sem, contudo, elencar um rol de direitos civis e políticos. Errado. Até o artigo 32 é justamente isso que eles fazem. Lembrar que o pacto ele fala justamente de direitos civis e políticos, direitos de primeira geração. O gabarito é letra E. Foi promulgada no Brasil por meio de decreto e veda a prisão por dívida, salvo em caso de implemento de obrigação alimentar. Perfeito, letra E. Essa lei que eu falava com vocês, que eu aposto muito, né, em relação ao instrumento de menor potencial ofensivo, a 2 ela pede para marcar a incorreta em relação a essa lei. Letra A. É ilegítimo o uso de arma de fogo contra pessoa desarmada em fuga. Correto. B. Para fins de contenção, é legítimo disparar com arma de fogo contra os membros inferiores de pessoa desarmada em fuga. Errado. Isso aqui é o nosso gabarito. Letra C. É legítimo o uso de arma de fogo contra pessoa que represente risco imediato de lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros. Perfeito. Para fins de incapacitação mecânica temporária de pessoa, é legítimo o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo. Perfeito. E letra E. É ilegítimo o uso de arma de fogo contra veículo que desrespeita o bloqueio policial em via pública. Isso aqui é a regra. Agora olha a exceção. Salvo quando o ato represente o risco de morte ou lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros. Perfeito. Correto. Então a 2, letra B. Perdão pela tosse, galera. Final de preparação do PM. A voz do professor está faltando aí. 3. São exemplos de direitos humanos de primeira, segunda e terceira geração, respectivamente. Ele quer a ordem. Então a letragem está errada porque isso aqui é segunda. Isso aqui é primeira. Isso aqui, paz social. Esse social a gente pode até discutir, né? Se aqui seria segunda ou terceira, mas o social ele pode ser vinculado à segunda geração e a paz à terceira. Então aqui a banca misturou tudo. Liberdade de locomoção, primeira. Educação, segunda. E meio ambiente ecologicamente equilibrado, terceira. Letra B é o gabarito. Saúde, segunda. Direito à igualdade, segunda. Pluralismo político. Aqui a gente ainda pode pensar direito de primeira geração. A igualdade, em regra, segunda, já que ele não mencionou que isso é formal material. Propriedade primeira, segurança primeira, vida primeira, nacionalidade primeira, moradia segunda. Então, de fato, letra B é o gabarito. Direitos humanos, tranquilaço, galera. 3 questões, inclusive o número que a gente apostava aí dentro da divisão do Shoen. Processo penal, bora lá. Número 1. Alfredo está sendo investigado como suposto autor de um homicídio praticado dias atrás em Santa Maria, no DF. No interrogatório policial, Alfredo decide por exercer seu direito de permanecer em silêncio, para evitar produzir qualquer prova contra si mesmo. O direito de Alfredo ao silêncio constitui expressão ou decorrência do princípio. Galera, tranquilo demais isso aqui.
A FGV tem uma questão muito recente sobre isso aqui, que praticamente foi um Ctrl-C, Ctrl-V. A OCP apenas, né, criou uma narrativa, contextualizou aqui com a atuação dos policiais no Distrito Federal. Mas é o princípio do nemo tenetur strategiae, o princípio da não autoincriminação. Tranquilaça. Para quem é do Shoah e está assistindo esse vídeo, dá uma olhada na sua lista de questões, isso aqui está na nossa primeira página. Tema muito, muito batido, por isso que eu quis focar muito com vocês a parte de princípios. Soldado também vai ser diferente. Número 2, são exemplos de crimes praticados por funcionário público contra a administração pública em geral. Pô, tinha que ser do 312 em diante, né? Então aqui ficou fácil. Peculato e concussão. Peculato 312 e a concussão está lá no 316. Vai lembrar, o peculato, como ele não especificou, apropriar-se, né? O funcionário público, dinheiro, valor, qualquer outro bem móvel. E a concussão, né, lembra do verbo exigir. Exigir para si ou para outra, indireto ou diretamente, vantagem devida. Então, letra B, os demais vão variar aí com crimes contra a administração pública, mas praticados por particulares. Então, 2 sem segredo, B. 3, referente às prisões, medidas cautelares, liberdade provisória, assinale a alternativa correta. Letra A. A prisão preventiva pode ser decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal. Ok, vale em toda a persecução, desde que mediante requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente ou representação da autoridade policial. Perfeito, letra A. É o nosso gabarito. Vamos confirmar? B. A prisão temporária pode ser decretada ainda que não seja imprescindível para as investigações do inquérito. Errado. Prisão temporária, ela serve justamente à fase investigativa. Então só pode ser decretada nesse momento e desde que seja de fato imprescindível. Aqui, a banca até me mostrou nessa questão que realmente, gente, ela pode adotar aqui a referência bibliográfica do Renato Brasileiro de Lima, tá? Porque se a gente vai para a doutrina majoritária, essa letra B, se ela tivesse isolada, ela ia dar muito problema. Muito problema. Então, isso aqui é um indicativo, sim, que a banca pode, obviamente, não buscando os temas que são mais polêmicos do Renato Brasileiro de Lima, mas um ou outro que tem amparo em outros doutrinadores, a banca pode trazer para a gente. Então, a letra B, ela me faz esse indicativo. Vamos seguir? A C. A prisão preventiva pode ser substituída por prisão domiciliar quando o agente for maior de 60. Não, é o superidoso, maior de 80 anos. D. Qualquer do povo deverá e as autoridades policiais e os agentes poderão. Não, inverteu, né? Ao em prisão em flagrante, qualquer do povo poderá e a autoridade policial e os agentes deverão. Então está invertido. E a letra E. Ausente os requisitos que autorizam a decretação de prisão preventiva, o juiz deve conceder liberdade provisória, impondo obrigatoriamente a muturação eletrônica? Não, ele podendo, né, colocar a muturação eletrônica, assim como outras cautelares diversas da prisão. Então, não necessariamente essa e não obrigatoriamente. Então, galera, é isso. Boa prova. Eu ainda vou analisar aqui o restante da prova, o restante das questões, mas gostei. Para você fazer a prova de soldado, isso aqui já é uma boa referência de distribuição de conteúdo, é uma boa referência em relação aos temas, tá? Então, eu acho interessante, óbvio, no que for cabível a prova de soldado, vocês utilizarem essa prova aqui como um simulado. Bom, galera, então é isso. Valeu!